Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Longe Talks. Meu nome é Jéssica Bran. Boa noite, Eli. Boa noite, Gabriel. Agora eu vou começar fazendo minha audiodescrição, depois eu passo para o pessoal e a gente entra na temática de hoje, que também é uma temática super diferente aí para vocês. Bom, hoje eu tô com o cabelo solto, meu cabelo é um pouco abaixo do ombro, pele branca, tenho 32 anos. No fundo, existem algumas formas geométricas em tons de cinza, num fundo branco. Eu tô com um brinco de argolas comprido e uma blusa em tom de bege, com uma blusa de fundo entre um preto e bege. Bom, boa noite, Gabriel. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou Eliane Chrysler, tenho 63 anos, eu tenho cabelos inteiramente brancos até o ombro, né? Uso óculos, o meu óculos hoje é laranjinha com marrom, né? Tô com uma blusa laranja de gola rolê, né? Uso duas argolas pequenas douradas e o meu fundo é um fundo branco, né, com uns riscos, né? Então essa é hoje como eu estou. Gabriel, agora eu passo para você fazer sua audiodescrição, por favor. Ok, Gabriel Monteiro, 36 anos, sou negro, calvo, com barba, camisa azul, estou com fundo branco atrás de mim. E, Gabriel, conta um pouquinho para nós como é que é isso que você falou em termos dessas viagens, mas focadas num lifelong learning, né? Vamos falar dessa forma. E pensando na área da saúde, como é que você tem visto esse movimento? Qual é a faixa etária que mais se interessa? E querendo ou não, isso é realmente um dos ramos aí que com certeza você vai falar para a gente hoje da questão dos pilares de inovações na longevidade. E esse eu vejo como né, constituindo pelo menos um dos pilares que nós temos hoje em termos de inovação. Conta um pouquinho para a gente entender melhor como é que é o trabalho que você faz hoje na empresa. Eu trabalho na Dialogue Health, né? Diálogos em Saúde, se for traduzir. É uma empresa francesa, mas que ela tem uma atuação internacional, porque realmente o serviço dela e o estatuto dela é muito peculiar no mundo, né? Então, por isso que profissionais do mundo inteiro nos solicitam. Inclusive, já realizamos 3 expedições para o público brasileiro, até mesmo em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom, em resumo, o serviço da Dialogue Health é montar expedições de estudo in loco de boas práticas e inovações na área da longevidade, da saúde e da deficiência. Nossas expedições elas são imersões de cerca de uma semana, no qual a gente faz um programa bem cheio de visitas técnicas a instituições de excelência num determinado setor, né? Por exemplo, nossa primeira expedição foi à Holanda, ao entorno da temática da Vila Alzheimer, né? Mas a gente também... Então, a gente vai à Vila Alzheimer, a gente entende como ela é estruturada, quais são realmente o impacto, a gente conversa até mesmo com os usuários, beneficiários, enfim. Mas a gente monta um programa mais abrangente, porque o que a gente entende é que as inovações, quaisquer que sejam, em termos de organização, produto, serviço, elas sempre estão inscritas num sistema, né? Num sistema de saúde, num sistema de assistência, mas também num sistema cultural. Então a gente não deixa de ir ao Ministério, de entender como que, de fato, se eu como um profissional inovador quero implementar um determinado serviço ou produto, eu não posso apenas pensar na engenharia do meu serviço ou meu produto, mas também no contexto, né, que vai favorecer ou não o desenvolvimento dele nisso, né? Isso quando a gente vai pensar Brasil, né, e países de alta renda é muito importante, né? Não se esquecer das estruturas, né, que estão por trás disso. Então, essas são o resumo do nosso serviço, né? O que eu posso falar também em relação a isso? Esse serviço, vai lá, para falar
do serviço, né, que pode parecer inovador, ele está inscrito numa cultura de formação continuada, que existe nos países de alta renda e que, infelizmente, no Brasil não pegou da maneira que poderia pegar. Ainda não há uma lei pública assim que favoreça todo profissional, assim como ele tem direito a férias, ele tem a formação, né? Existe até projeto de lei que já chegou até a Comissão de Desenvolvimento Econômico do Senado de Brasília, mas não passou. Então, ao profissional brasileiro cabe, né, pelo seu interesse, motivação, busca de formação, se autofinanciar nesses produtos, né? Aqui na França, nossas formações são reembolsadas. Então é isso, a viagem de formação é isso, é com isso que eu trabalho, desenvolvendo o programa pedagógico, tem minhas colegas logísticas, enfim. É esse o serviço que eu desenvolvo. Eu já fiquei pensando aqui, tipo, uma viagem assim para falar sobre neurofeedback, ia ser bem legal. Você falou que na França vocês são ressarcidos, né? Você conhece no Brasil órgãos que fariam esse tipo de contrapartida, né? Envia o profissional, se existe algum incentivo por parte do governo que possa fazer parte, que realmente eu estou aqui no Brasil, mas eu desconheço, também nunca fui atrás, e como você já está dentro da área, você conhece algum órgão, algum serviço aqui que facilite essa trâmite, né, desses profissionais de saúde? Ótima pergunta. Eu acredito que, assim, pelo fato, no caso eu estou falando especificamente da Dialogue Health, que justamente ela tem esses estatutos, permitem a gente fazer uma formação certificada. Não é qualquer, entre aspas, viagem de estudo, né, que pode aplicar para realmente ser reembolsada aqui, né? Na verdade, uma viagem de estudo é extremamente... ela está extremamente dentro de um protocolo, né? Então, se no Brasil, e há muitos, né? Tanto que a gente já realizou alguns grupos, né, brasileiros, muitos profissionais de ponta, né, e organismos que financiam, dão bolsas de estudo, eu acredito que as nossas formações elas entram perfeitamente dentro desses protocolos. Não há diferença entre nós e uma escola profissional qualquer outra da França. Os órgãos financiadores, tipo a FAPESP, CNPq, de repente acaba entrando aí ou com uma bolsa técnica, né? Ou a bolsa, quando o aluno ele é um aluno vinculado à universidade, ele tem uma bolsa de treinamento, né? Uma bolsa à parte, talvez isso entre como uma das possibilidades de investimento da própria organização, né? Sim, tanto no setor público, privado como associativo. A gente já teve participantes que contaram com alguma forma de apoio, não necessariamente pecuniária, né, mas apenas de ser liberado, enfim, dentro do contexto da viagem. Isso já pode ser alguma coisa, né? Mas sim, também de apoio pecuniário mesmo também. É interessante você colocar, porque assim, no Brasil a gente começa a ver que quando a gente trata, né, principalmente dos assuntos ligados à saúde, mas ligados à longevidade e ao próprio processo do envelhecimento, né, a gente vê muito pouca formação em geriatras, né? O movimento parece que a sensação que eu tenho é que ele está caminhando agora de forma acelerada, mas por um outro lado eu vejo assim grandes empresas, e a gente já teve aqui conversando, né, com algumas empresas, até com acho que o Michael Fossel, que conversou com a gente sobre as pesquisas que se tem. Então essas grandes empresas também têm interesse em que seus profissionais possam conhecer e fazer esse benchmark em outros lugares que já estão num processo muito mais elaborado que a gente. E essa troca eu vejo que é muito importante.
né? Na hora que você desloca uma empresa, sei lá, uma empresa daqui, eu estou falando em grandes empresas que tenham pesquisas mesmo nessa área. É interessante a formação para esse profissional, não só para ele ir para uma universidade, mas para ele ir para lugares onde isso é praticado, né? E aí você une aquilo que você falou, que é entender das políticas públicas e entender também como isso se processa naquelas vilas e como se processa dependendo do tipo de tema que vai ser tratado, né? Isso me fez por conta das pesquisas em relação ao Alzheimer, né, Jéssica? Eu acho que a gente precisa trocar muito com o mundo, né? Porque só assim a gente consegue ter soluções. E a gente vê que o Brasil, a gente tem muita gente riquíssima nesses estudos. Você pega a própria Jéssica, a própria na USP, e como é que a gente faz, né, essa relação para que se tenha um ganha-ganha, né? Eu acho que talvez o privado, né, as empresas privadas precisem enxergar isso. Com certeza, eu acho que assim, a experiência da viagem, ela não se equipara à experiência da pesquisa em casa, né? A experiência em loco, quando você vai fazer uma imersão em loco, ela pressupõe a surpresa, por exemplo, né? Porque você está imerso, né, num outro universo, no qual você foi buscar algo e você encontrou muitas outras coisas, né? Então, nunca teve nenhuma viagem que eu fiz onde os profissionais não tiveram algum momento uau, assim, porque quando chega no primeiro dia, né, as pessoas ainda estão tentando entender como aquele sistema funciona e tal. Aí quando chega no terceiro, quarto dia, as pessoas começam a dar clique, porque é tanta coisa diferente. Então você começa a ter uma nova visão de sistema, né? Na qual você foi buscando, não, mas é porque eu gostaria de muito conhecer lá no Japão como é que é a robótica implementada. Aí você vai no Japão, né? E vai ver como uma sociedade é adaptada ao envelhecimento, né? E, enfim. Inclusive, temos justamente uma missão agora aberta ao Japão, dentro de um evento que vai contar com participantes da OMS e de diferentes países, e justamente está sendo promovido por uma parceira portuguesa, mas é uma missão internacional. Enfim, depois a gente deixa a informação. Aí eu teria só uma última dúvida, assim, na tua experiência, né, em termos de França e de Europa, como é que está as pessoas que têm algumas dependências na autonomia delas que eu digo assim, porque hoje eu vejo muito movimento das pessoas morarem, né, ou morarem com filhos ou não, ou mesmo morarem sozinha, e toda uma equipe que vai para ajudar essas pessoas lá, né? Eu queria saber assim, se isso está acontecendo ou se a gente está indo mais para essas vilas residenciais, né? Só assim a tua percepção com relação a isso. É ótimo. Bom, nos países de alta renda, a maior parte das pessoas ela vive o envelhecimento em casal, não é? Ou sozinho. Uma boa parte, se não a maioria. No Brasil, isso é uma tendência também, se você vai ver as últimas pesquisas da OMS. E aí, o que acontece? Bom, o governo já tem uma linha de apoio, né, ao home care, ou níveis mais leves de acompanhamento em casa. Você não tem só a figura do cuidador, que está ali focado no higiene, na limpeza da casa. Você tem a figura do auxiliar de vida, que justamente ele não faz essas ações de higiene,
auxiliar de vida, ele vai fazer um acompanhamento ao lazer, um acompanhamento à autonomia, justamente a utilizar o computador para fazer os procedimentos bancários, enfim, dar um apoio em tudo que tem a ver com as outras atividades diárias que não tem a ver com higiene, limpeza, alimentação. Então, 80%, enfim, do custo desse setor é financiado publicamente aqui e você tem um resto a pagar na medida que você possa. O mais interessante que eu vejo é que, realmente, morar acompanhado ou com uma boa rede social é fundamental. Então, você tem associação aqui que só foca em conectar pessoas idosas que têm quartos livres em casa com estudantes, para você poder fazer pela coabitação intergeracional uma, né, resposta aos dois campos, né, de necessidade, né? A vida para o estudante também está muito difícil, né? Aqui perto existe um exemplo fenomenal. Existe uma feminista, né, chamada Thérèse Leclerc, na França. Ela já é falecida, mas ela criou uma casa chamada Maison de Baba Yagas, né? Baba Yaga é como se fosse, assim, quer dizer, nona, né? Casa das patronas, uma coisa assim. Ela, feminista, chegando aos seus 80 e muitos anos, foi percebendo que ela precisaria, né, de algum apoio, mas ela se recusava a se mudar para uma instituição, né? O que ela fez? Reuniu-se, então, foi criando um movimento em torno dessa coabitação para mulheres, né? Isso virou uma luta política porque foi reconhecida a moradia social, né, pela França. Então, eles montaram, de fato, um imóvel inteiro só dedicado à coabitação, e hoje em dia você pode morar lá com a ajuda do governo. A luta maior foi porque a moradia social existe na França, mas você não pode ter critério de gênero, por exemplo, né? Então, ela conseguiu fazer essa, especialmente por todo o simbolismo também, né? E na prática, né, também todo o impacto que ia ter uma coabitação focada ao envelhecimento. Países fortes em coabitação, eu diria assim, um dos maiores é a Alemanha, assim, pela cultura geral que tem, né, dos condomínios, não condomínios privados fechados, onde cada um está na sua celinha, né, condomínios justamente abertos, onde os vizinhos se trocam, favores, né, casais, deixa seu filho com uma pessoa mais idosa, a pessoa mais idosa, em compensação, ela vai ter apoio, né, nas suas atividades diárias, enfim. Mas isso mais como algo cultural, né? A gente tem na Dialogue uma plataforma de estudos de caso em vídeo, onde todas essas iniciativas que eu estou comentando, elas estão documentadas. Enfim, quem tiver interesse, ela é uma plataforma que está em francês e em inglês, mas aí quem tiver interesse de acessar, pode entrar em contato e eu faço o envio. Perfeito, Gabriel. Você trouxe questões, acho que muito interessantes e que diferem até a questão do próprio cuidador aqui. Agora já tem um auxiliar de vida, então existem profissões também. A gente perde profissões, mas a gente ganha outras, né? Acho que daqui a pouco isso aí vira tendência aqui no Brasil também. E Gabriel, que mensagem que você gostaria de deixar agora? A gente ficaria, nossa, conversando muito, você traz muita informação bem interessante, mas a gente precisa encerrar. E que mensagem você deixaria, né, em termos de inovação, de longevidade? O que você deixa aí de mensagem para o nosso público refletir um pouquinho mais? Olha, a mensagem que eu deixo é um agradecimento ao profissional brasileiro desse setor, que é um profissional esforçado, um profissional com poucos recursos, né, poucas ajudas, né, mas a gente tem, posso citar aqui alguns, assim, o próprio Alexandre Kalash, que eu já falei, Renato Veras, eu poderia citar muitos, fica até chato não citar alguns e não outros, né, mas, enfim, Carla Giacomin, não posso deixar de falar, atuações incríveis de associações,
Enfim, são muito, muito inspiradores, né? Estão sempre de olho na realidade do Brasil e de olho fora, fazendo a tradução. O Brasil já é reconhecido por países que às vezes estão mais próximos, né? Por exemplo, como Portugal, como um país que, por mais que esteja envelhecendo depois, mas já está muito à frente em muitos sentidos, né? Então, assim, é o agradecimento mesmo, né? Por essa gana, enfim, do profissional brasileiro da geriatria e da gerontologia. E eu espero que a gente consiga estar aí estruturando e consiga realizar o potencial que o país tem, né? Para cuidar da sua população. Nossa, só agradecimento, Gabriel, porque na verdade, assim, eu agradecer a você enquanto profissional também, de estar aí fora e fazer justamente trazer isso para o Brasil, porque na verdade o que acontece você é um profissional reconhecido de formação brasileiro, onde culturalmente a gente era um país jovem, e fazendo um trabalho tão bonito aí, eu diria, em toda a Europa, né? Quando a gente fala em termos de Dialogue Health. Então, nossa, é um agradecimento, eu acho que a gente tem que trocar, eu acho que o Longe Talks tem isso mesmo, da gente trazer esse intercâmbio de conversas também, porque eu acho que, como você disse, apesar da gente ser um país jovem, a gente está aprendendo um com os outros. E aí a gente vê o quanto isso é rico, porque é inexorável. O mundo está envelhecendo, né? E vamos envelhecer da melhor forma, uns ajudando os outros, assim como você traz a questão do meio ambiente, né? A própria questão da economia da longevidade e a própria questão de coisas até básicas, né? Que a gente vê que a gente pode uns ajudar os outros em termos até da fome e de outras coisas também, que extrapola tudo, né? Eu acho que a gente tem, não é à toa que o mundo é redondo, é para que ninguém saia do eixo, para que a gente possa estar sempre girando entre a gente mesmo e encontrando soluções. Então, tá aí a gente encontrar as soluções e encontrar o bem viver, e você trouxe para a gente essa fala de um mundo que a gente pode trocar. Muito obrigada mesmo, e muito obrigada pelo seu trabalho, viu? Excelente. Obrigado a vocês.